Louvado seja o Senhor por esta noite de quarta-feira, ao qual o Senhor nos concedeu da sua soberana graça, das tuas infinitas misericórdias, para nós estarmos aqui o adorando e o glorificando na beleza da tua santidade. Eu queria já aproveitar que os irmãos estão aí com as vossas Bíblias, abrisse, por gentileza, no livro dos Salmos. Vamos ler o verso de número 13 do Salmo 103. Salmo de número 103 e versículo 13, que vai ser o texto que eu vou ter como base para a ministração nessa noite. Enquanto os irmãos procuram, permita-me agradecer primeiramente a Deus e também quero louvar o Senhor, pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Alexandre, ao qual Deus me deu a oportunidade de estar conhecendo, aprendendo a amá-lo, juntamente com essa amada igreja. Abraçando o pastor Alexandre, abraço a família e também abraço cada um dos irmãos, os amigos que aqui estão, alguns irmãos tivemos o privilégio de conhecer, teve um encontro de casal que eu ganhei um brinde também, e esse número aqui já está certo, 61. Vai deixar aqui, se os irmãos virem caindo aí, o meu número é 61, tá bom? Já está separado ali em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Renata, que é uma bênção de Deus para a minha vida. Eu falo, pastor Alexandre, que meu ministério não é ser pastor ou pregador. Meu ministério é a minha família. Minha esposa, minha família não é 50% do meu ministério, é 100%. Nós somos aqui aquilo que nós já somos dentro de casa. Precisamos ser um reflexo da nossa família também dentro da igreja. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Miriam, que nos acompanha. A irmã Miriam também tem muito pouco tempo na cidade, veio de Santa Margarida, que Deus continue abençoando a irmã em nome de Jesus. Sendo assim, louvo a Deus pela vida de toda a igreja, pela confiança. É uma honra, é um privilégio estar aqui nessa noite, pelo pastor Alexandre ceder um espaço de tempo para que nós venhamos falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Eu queria estar meditando aqui na palavra de Deus, no Salmo de número 103 e verso de número 13. É um verso muito conhecido pela amada igreja, mas eu acredito que Deus, através do teu Santo Espírito, vai estar nos comunicando de forma profunda a sua vontade nessa noite. Diz assim o Salmo de número 103, verso 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Somente este versículo para nossa meditação. Meus irmãos, a temática no qual nos foi proposta é pais posicionados e família. Nós percebemos no mês de maio, esse mês nós damos ênfase acerca de um assunto de muita importância, que é acerca da família. O propósito principal aqui nessa noite é a família. Porém, dentro dessa temática, para que nós venhamos chegar numa família estabilizada, é necessário passarmos por um processo. E este processo, como a temática é sugestiva, são posições que os pais precisam tomar para que a sua família venha estar alicerçada em uma base sólida, em uma base firme, e que todos nós conhecemos que esta base é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa temática e o propósito principal é a família, nós entendemos que a família, nós temos o costume de dizer que é uma macrovisão, e toda macrovisão ela é constituída por microvisões. O que isso significa, pastor? Que dentro de uma família existe diversas etapas, diversos temas que, quando se junta, nós chegamos a um propósito principal, que é a macrovisão, que nós estamos chamando de família. E essas microvisões, por exemplo, existem temas e situações que nós poderíamos dizer
sobre a vida do pai, sobre a vida da mãe, sobre a vida do filho, e também nós podemos dizer em diversas situações sobre um relacionamento conjugal, o comportamento que o marido precisa ter, o comportamento que a esposa precisa ter, dentro dessas microvisões que se estruturam e que, quando se junta, se torna uma família. Podemos também falar sobre o carinho, sobre o afeto, podemos falar sobre o amor, podemos falar sobre a vida financeira, a vida profissional, a vida também acadêmica, e tudo isso, irmãos, se compõe uma família. Todas as famílias são compostas por microvisões e assim estabelece uma família estabilizada na presença do Senhor. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui nessa noite de quarta, eu não conheço todos que estão aqui, mas a igreja do Senhor, ela é composta por família. E quando nós entramos dentro dessa temática, nós estamos, pastor Alexandre, numa linha tênue. Por quê? Porque aqui na igreja, principalmente hoje, existem diversas famílias com uma diversidade de coisas importantes dentro dela, mas também uma diversidade de problemas familiares. Porque o problema na família é algo normal. A maneira que nós lidamos com o problema é aí que vai dizer se a nossa família ela está estabilizada em Cristo ou se ela não está estabilizada em Cristo. Por exemplo, nós estamos falando nessa noite sobre a posição que os pais precisam tomar. Por que uma linha tênue? Porque aqui existem pais que, assim como eu, os seus filhos ainda são crianças. O meu filho tem apenas 3 anos de idade. Mas aqui nessa noite também há pais que os seus filhos já chegaram na adolescência, alguns já chegaram na juventude, outros já têm filhos que já estão na fase adulta e que já têm outros filhos. Então há uma possibilidade muito grande de eu estar ministrando essa noite para 3 ou mais gerações. Porém, nessa noite eu quero tratar de uma microvisão que eu creio que é uma das microvisões importantes e que, se nós entendermos essa temática, nós vamos chegar até o propósito final, que é uma família estabilizada. Nessa noite, eu quero me ater um pouco sobre a paternidade. Mas as mães que estão aqui, não se preocupem. Alguns pontos que nós vamos falar da paternidade, nós também vamos nos relacionar à maternidade. Porque vamos perceber que há um grau de importância acerca da posição que o pai ele tem tomado, tanto dentro quanto fora de casa, que automaticamente tem impactado diretamente ou indiretamente a vida dos teus filhos. Alguns estudos dentro das ciências humanas, principalmente na psicologia, na sociologia, no desenvolvimento infantil, nós vamos perceber que alguns estudos indicam que crianças criadas, com a presença ou sem a presença ativa do pai ou da mãe, têm uma maior probabilidade de enfrentar desafios emocionais, comportamentais e até mesmo acadêmicos. Esses estudos, e não é um estudo muito recente, qualquer pesquisa que nós entrarmos hoje na internet, nós vamos encontrar esses estudos voltados para as ciências humanas. Nós vamos perceber, dentro dessa introdução, que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, automaticamente vai impactar a vida do meu próximo, principalmente na vida dos nossos filhos. Então, o que eu quero que os irmãos compreendam nessa introdução, nesse início dessa ministração, é que tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja comportamental, ou seja, algo verbal, está atingindo a vida das nossas crianças. E assim, quando atinge a vida das nossas crianças, essas crianças estão crescendo e estão se desenvolvendo, criando traços de personalidades e alguns até mesmo distúrbios psicológicos por causa da influência má que muitas das vezes os comportamentos
palavras expressadas que não deveriam ser ditas estão atingindo a vida das nossas crianças. Infelizmente, vivenciamos numa contemporaneidade aonde muitas pessoas que esta geração está tendo, que está numa condição de egoístas. Eu não penso naquilo que eu faço, eu não penso naquilo que eu falo, e pouco me importa se está atingindo o meu semelhante, sim ou não. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então nós vamos perceber que muitos pais estão criando algumas situações dentro da sua casa, dentro da sua família, que está atingindo o desenvolvimento, principalmente da personalidade da vida dos teus filhos. Hoje, o índice de divórcio tem sido muito grande, até mesmo dentro das instituições evangélicas, algo que não deveria ser normal, mas tem acontecido. E muitas das vezes os pais que pensam em se divorciar não estão preocupando da maneira que vai impactar negativamente sobre a vida dos seus filhos. Muitas das vezes o filho ou a filha que vai crescer, vai chegar na adolescência, vai chegar na juventude, vai chegar na fase adulta, se ela ou ele não tiver uma figura paterna dentro de casa e uma paternidade bíblica, conforme a palavra de Deus nos orienta, vai existir alguns traumas, vai existir alguns traços de personalidade que vai prejudicar essa criança no futuro. Quem está entendendo diz amém. Então nós iremos perceber, irmãos, nessa introdução, que tudo aquilo que nós fazemos está impactando, seja de forma positiva ou seja de forma negativa, sobre a vida dos nossos filhos. A posição que nós tomamos vai dizer se nós vamos educar ou vamos ensinar uma criança, se ela vai se tornar uma criança num adulto frustrado ou num adulto de sucesso. E o sucesso que eu estou dizendo aqui não é um sucesso financeiro, mas às vezes um sucesso emocional. Por exemplo, nós estamos agora dentro de uma igreja, de uma instituição religiosa, e nós precisamos também fazer uma ligação entre família e igreja. Até porque igreja, ela é constituída por família, né? Normalmente, quando um pai vai para a igreja, a sua família vai junto. E quando um filho vai sozinho para a igreja, é questão de tempo de os pais, às vezes, acompanhar os seus irmãos. Certo é que a igreja, ela é também constituída por família. Então, precisamos fazer essa ligação. Dentro da igreja, ou até mesmo em alguma outra instituição, nós vamos perceber pessoas que carregam como um traço de personalidade uma carência emocional. Essa carência emocional vai fazer essa pessoa depositar toda a sua emoção na figura de um líder ou na figura de um pastor. Quando eu falo pastor e líder, eu estou me relacionando de forma geral. Seja um líder de um programa dentro da igreja, seja de um líder de departamento, seja um gerente dentro de uma empresa corporativa, nós vamos perceber que essa pessoa que sofre de uma carência emocional vai depositar toda a sua emoção na figura de um líder. E quando esse líder, ele não corresponde àquilo que o emocional dessa pessoa quer, essa pessoa ela se sente frustrada. Algumas entram até mesmo em uma crise existencial, em uma tristeza, em uma angústia, e dentro da igreja ela deposita toda a sua carência, que ela sentiu falta, ou que faltou na figura paterna dentro de casa, e quer depositar na vida do líder. E se o líder não corresponde, qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Para mim, esse líder já não serve, vou procurar outro. E quando nós estamos presos emocionalmente a outra pessoa, essa pessoa
automaticamente vai ter o quê? Domínio sobre a minha vida. Mas aonde está a origem deste problema? Dentro de casa. Porque às vezes a ausência do pai, a ausência da mãe, vai fazer essa criança se desenvolver sentindo a falta de um protetor, a falta de alguém que possa estar o quê? Do seu lado, orientando, exortando, cuidando, disciplinando, amando, abraçando. Então, tudo que nós estamos fazendo está impactando a vida me ajuda, fala do outro, do outro. Então, a criança, irmãos, é da mesma forma. Se tudo que eu faço dentro de casa envolve ou vai impactar a vida de um adulto que é a minha esposa ou do meu marido, imagina aquilo que vai estar impactando a vida de uma criança. Às vezes, palavras que foram mal ditas, palavras irrefletidas, palavras que são lançadas de qualquer maneira e que às vezes não estamos percebendo que essas palavras estão atingindo a vida dos nossos filhos. Sabe qual é o grande problema dessa geração? E quando eu falo dessa geração, não estou generalizando, mas uma grande parte nós conseguimos encontrar isso, que essa geração está cheio de filhos órfãos de pais vivos. E muitas das vezes nós achamos que a ausência paterna ou a ausência materna se dá somente através do divórcio. Mas existem pais que estão dentro de casa, mães que estão dentro de casa, mas que não têm uma conexão íntima com o seu filho. Muitas das vezes eu quero demonstrar o meu amor, o meu carinho, o meu afeto para o meu filho, presenteando com coisas materiais. Mas quando você dá um celular para o seu filho, isso não substitui a palavra eu te amo. Quando você realiza uma festa de aniversário para o seu filho, isso não substitui o abraço que você precisa dar nele. Então nós vamos perceber que a ausência da figura paterna, como alguém para orientar, como alguém para direcionar, está o quê? Sendo muito real nos nossos dias, principalmente no século 21. Então, irmãos, o que nós precisamos entender a princípio? Tudo que nós fazemos vai refletir de forma direta ou indireta sobre a vida dos nossos filhos, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que, de acordo com a Bíblia, o papel do pai na família ou da mãe na família, ele é multifacetado. Existem várias facetas, várias etapas, vários procedimentos principais de grande importância que o pai e a mãe precisam tomar. Quando nós falamos de posição, nós não estamos falando apenas de algo teórico, nós estamos falando de algo prático. O meu objetivo nessa noite é trazer pelo menos 5 pontos práticos para que nós viemos desenvolver uma liderança positiva, uma posição positiva que vai influenciar a vida dos nossos filhos, para que eles venham crescer, se desenvolver e não precisar ser dominado emocionalmente, comportalmente, acerca de uma outra pessoa ou de uma outra liderança. Entenda, quando eu deposito a minha carência emocional sobre um líder, aí eu começo a ultrapassar os limites de uma liderança. A liderança, ela serve para influenciar. Hoje, nós vamos perceber que muitos jovens, mesmo em um namoro conturbado, ele não consegue distanciar daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa o prejudique.
Mesmo que aquela pessoa está levando ele ou ela para caminhos errados, para caminho mau. Mas por que não consegue se distanciar? Porque às vezes aquele carinho que ela não recebeu dentro de casa está depositando sobre a vida do namorado ou da namorada. E aí nós vamos ver o quê? Que há um domínio emocional sobre a vida de um jovem. Amém ou amém? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite, pastor Alexandre, o senhor pode me dar um toque, tá? Que eu já acho que já me perdi na questão do horário. Quanto? Amém, maravilha. O primeiro ponto vai ser sobre líder e provedor. O pai é visto como o líder e o provedor da família. Ele é responsável por prover as necessidades físicas e espirituais da família. Quando nós estamos falando de liderança, eu creio que os irmãos assim conhecem, porque são temas muito conhecidos pela igreja, nós estamos fazendo uma comparação de líder com aquele que é chefe. Todos nós sabemos que o chefe é aquele que tem autoridade para mandar, mas ele não faz. Ele quer que os seus subordinados façam tudo o quê? Sozinho. O líder, ele também tem a mesma autoridade do chefe, ele também manda, mas além de mandar, ele também toma a frente da peleja, ele também toma a frente da batalha. Ele fala para os seus liderados, vocês vão fazer, mas eu também vou junto o quê? Contigo, porque liderança, irmãos, é a arte de influenciar. Então, quando eu sou líder dentro da minha casa, eu tenho que me responsabilizar por tudo aquilo que eu faço e por tudo aquilo que eu falo, entendendo que eu estou o quê? Influenciando a minha família. Então, o pai, ele não é chefe. O pai, ele não só ordena, só manda, só ameaça para poder fazer, mas ele mostra para o filho aquilo que precisa ser feito. Imagina, nós estamos falando sobre o impacto da minha influência agora como líder sobre o desenvolvimento do meu filho. Imagina uma criança, um menino dentro de casa, vendo o seu pai diariamente batendo na sua mãe. O que ele vai pensar? Olha, então eu posso ter um comportamento agressivo com uma pessoa que é mais frágil do que eu. É um traço de personalidade, ou quem sabe, um grau maior, como um distúrbio psicológico, dessa criança está se desenvolvendo e futuramente se tornar também um agressor. Agora imagina uma menina dentro de casa e vendo o pai espancando a sua mãe diariamente. O que essa menina, ela vai pensar? Ela vai crescer e, muito raramente, vai querer se relacionar com outro homem. E aí, nós vamos ver o quê? As filosofias que tentam desconstruir a família, entrando no coração e da mente desse jovem. Olha, você não precisa se relacionar com o sexo oposto. Você pode se relacionar com o mesmo sexo que você tem. Hoje, irmãos, isso é algo polêmico. Muitos não gostam mais de ficar falando sobre esse tipo de coisa dentro da igreja. Por quê? Porque dá processo. Mas nós precisamos entender que quando nós somos líder, nós somos também provedor e protetor da nossa casa. Nós precisamos proteger não só fisicamente, mas também o emocional dos nossos filhos, o psicológico dos nossos filhos e principalmente, irmãos, a espiritualidade dos nossos filhos. Então, uma criança que vê uma figura paterna dentro de casa com pontos negativos, vai carregar e vai crescer o quê? Com traumas na sua infância e vai ter problemas na onde? No futuro. Amém ou amém? Então, nós entendemos que o líder, ele vai estar influenciando, mas não é só mostrando, como o Provérbios fala, o caminho que deve andar. Você precisa andar com a criança no caminho. O chefe dentro de casa fala, olha, você precisa orar.
você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia. Mas se o filho não vê o pai orando, jejuando, meditando na palavra, qual que é a possibilidade, irmão, se não for um milagre de Deus sobre aquela criança através da palavra, qual que é a possibilidade dessa criança crescer e também carregar consigo as disciplinas espirituais? É difícil. Então, tudo que nós estamos realizando traz um impacto muito grande sobre a nossa família. Então, o primeiro ponto, irmãos, da posição dos pais para uma família estabilizada é o quê? Entender que eu sou líder e não chefe, e entender que eu sou provedor e protetor do meu lar. Meus irmãos, falando sobre provisão, dentro da Bíblia é muito notório, tá? De nós percebemos que os dois princípios maiores para uma masculinidade bíblica é o quê? É provisão e proteção. Quando eu falo de masculinidade, irmãos, eu quero me justificar logo, eu não estou falando de machismo. E quando eu falo de feminilidade, eu não estou falando de feminismo. Porque hoje, quando eu falo que um homem precisa ser homem, nós estamos sendo taxados de machista. Mas quando a mulher precisa ser mulher, às vezes é taxado como feminista. Mas a Bíblia vai mostrar que existe pontos que é singular para a vida do homem e pontos importantes que é singular sobre a vida da mulher. Então são dois papéis distintos, bem singulares, mas quando eles se juntam, se completam, e aí nós temos o quê? Uma família estabilizada. Então, muitos precisam entender que o homem, embora a mulher hoje, no século 21, também consegue prover para o seu lar, mas dentro da masculinidade, o homem, ele tem a responsabilidade de prover as necessidades da sua família. E além de prover, pastor Alexandre, a proteção. E essa proteção é o quê? Minha família está sendo bombardeada espiritualmente. Vou para a oração. Vou levar minha família para a oração. Vou levar minha família para a palavra. Não é apenas ataques, irmãos, físicos. Porque o físico eu não preciso falar, irmãos. Imagina alguém que você nem conheça no meio da rua, querer fazer algum mal para o seu filho, para a sua esposa. Você tem que defender, isso é normal. Você vai defender a sua família. Mas quando nós falamos de ataques espirituais, emocionais e psicológicos, às vezes nós não damos tanta importância. Às vezes nós não entendemos a importância que isso tem. Às vezes, como o apóstolo Paulo, ele diz a carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então a nossa luta muitas das vezes não vai ser física, mas o homem que é protetor do seu lar, ele precisa também ser viril espiritualmente. Ele também precisa ser bravo espiritualmente. Ele precisa exercer a sua masculinidade espiritualmente também. Não deixar as coisas afetarem a minha família. E prover as necessidades da minha casa. Amém ou amém? Segundo ponto, vamos lá. O primeiro ponto, irmãos, é ser líder. O primeiro posicionamento é ser líder, provedor e protetor. O segundo ponto, se os irmãos estiverem anotando, pode anotar, é ensinar e disciplinar. O pai, sim, por favor. Não? Ninguém? O pai tem a responsabilidade de ensinar seus filhos sobre Deus e seus mandamentos. Ele deve orientar seus filhos no caminho certo e corrigi-los quando necessário para que possam crescer no conhecimento de Deus. Os irmãos que estão na mídia, abre para mim aí em Deuteronômio capítulo 6, vamos começar do versículo 4 e vamos até o versículo de número 7. Deuteronômio capítulo de número 6, a partir do versículo 4. Um dos pontos aqui, posicionamentos importantes, é justamente o pai ou a mãe se responsabilizar de ensinar os seus filhos. Ensinar na onde, irmãos? Nos mandamentos do... Antes de nós ler esse texto, lá em Provérbios fala sobre isso. Ensina o seu filho no caminho que deve
para que quando ele cresça, não venha o quê? Se desviar dele. Tá, antes de entrar nesse texto, pode segurar aí? Vamos falar isso aqui rapidinho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Nós temos aqui, irmãos, um grande problema. Porque às vezes nós pegamos esse texto como uma doutrina bíblica, como uma regra infalível. Olha, eu ensinei, então meu filho ele é obrigado a estar neste caminho. Embora eu influencie ele no caminho, muitos pais hoje, pastor Alexandre, se martirizam. Porque ensina um menino no caminho certo, leva na igreja, ensina na palavra, ensina na oração. Aí quando o rapaz ele chega a uma determinada idade, nós precisamos entender que a responsabilidade que eu tinha quando ele estava dentro de casa, ela mudou. Então tem muitos filhos, e eu conheço até filhos de pastores, que hoje está aí naquilo que nós chamamos do mundão. Está aproveitando o sistema mundano. E os pais se martirizando, o que eu fiz de errado, o que eu fiz aqui, será que eu errei? E aí muitas das vezes nós achamos que é regra. E não é regra. Salomão está trazendo o quê? Um conselho, uma orientação. Ele está falando, olha, o dever é ensinar. Agora, o caminho lá na frente que ele quer se direcionar e tomar, já não é mais responsabilidade do pai. O pai não precisa se martirizar, mas tem um dever aqui nesse versículo. O dever é o quê? Ensinar e disciplinar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo 7, vai falar sobre as obrigações do pai e da mãe. Olha para você ver. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Pode passar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha só, aquele princípio, aquele mandamento que todos nós conhecemos, que é amar a Deus sobre todas. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pode passar. Tu as inculcarás a teus... Então daqui eu já quero falar, não sou eu, pastor Ramon, que está falando, é a Bíblia. E nós cremos que a Bíblia ela é inefável, inerrante, infalível e é a palavra inspirada por Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram essas palavras. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Fica neste versículo, olha para você ver. Há um processo ali que se nós formos pegar cada ponto, nós precisaríamos de pelo menos mais um mês para poder falar. Olha só, inculcarás teus filhos, delas falarás assentado, na onde? Dentro de casa. Porque não adianta você querer falar lá na rua se você não falou dentro de casa. Não adianta eu esperar vir alguma coisa ruim lá da rua para depois eu conversar. Eu converso dentro de casa primeiro e andando pelo caminho. Não é falando sobre o caminho, é andando pelo caminho, é andando junto. Então nós vamos entender que o ensinamento, a disciplina, também vai ter a ver com o meu comportamento. Tudo está voltando para a liderança e a influência que eu tenho sobre a vida do meu filho. Então, irmãos, essa disciplina, esse ensinamento, nós precisamos entender que serve para orientar nossos filhos no caminho certo e corrigi-los quando necessário para que possam crescer no conhecimento de Deus. O que precisa ser ensinado para os nossos filhos? Volta um versículo antes, por gentileza. Olha o que vai ser ensinado aos nossos filhos. Mais um. Amarás, pois, o Senhor teu... É isso que nós precisamos ensinar. Eu vou explicar isso daqui. Olha só. Qual que é os dois maiores mandamentos que Cristo, ele falou nos evangelhos? Amar a Deus sobre todas e ao próximo como a ti mesmo. É o resumo do decálogo, que é os 10 mandamentos. A primeira tábua da lei fala do meu relacionamento com Deus. A segunda tábua da lei fala do meu relacionamento com o meu próximo. Então nós vamos entender que o propósito principal é amar a Deus sobre todas as coisas. Então o pai cristão,
ele precisa ensinar o seu filho não amar o pai carnal sobre todas as coisas, mas tem que ensinar o filho a amar a Deus mais do que o seu amor a seu pai biológico. Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que Jesus quer dizer nessa passagem aqui? Aquilo que você mais ama é aquilo que te domina. Eu vou repetir. Aquilo que você mais ama é aquilo que te domina. Se você ama uma instituição, a instituição te domina. Se você ama sobre todas as coisas. Se você ama uma pessoa sobre todas as coisas, essa pessoa te... Aí Jesus vem ensinando. Sabe qual é a questão? Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós amamos a Ele sobre todas as coisas, quem é que domina a nossa vida? É Deus. Então, o pai cristão, ele precisa entender que quando ele ama mais a Deus do que os seus filhos, ele tem por obrigação não só amá-lo, abraçá-lo, né, dizer que ama, ter afeto e carinho com ele, mas também precisa exortar. O que a Bíblia fala? Com o nosso Pai por excelência, Deus Pai, que Deus, ele corrige a quem ele ama. Então, se eu amo, automaticamente eu corrijo. Então, entra dentro desse ponto, desse posicionamento importante sobre ensinar e sobre disciplinar. E automaticamente, irmãos, nós vamos entrar no terceiro posicionamento, no terceiro ponto, que é o amor e o cuidado. O primeiro ponto, líder, provedor e protetor. Segundo ponto, ensinar e disciplinar. Terceiro ponto, amor e cuidado. Anota isso daí, irmãos. O pai deve mostrar amor incondicional e cuidado para com a sua família. Ele deve ser um exemplo de amor e fidelidade para a sua esposa e filhos. Eu vou ficar só até aqui neste ponto, tá bom? Depois Deus vai nos dar outra oportunidade para nós continuarmos. Mas amor e cuidado. Amor e cuidado. Nós já falamos aqui que o nosso amor, irmãos, eu amo meu filho demais, mas o meu amor a Deus precisa ser maior. Porque quando eu amo a Deus mais do que o meu filho, eu cuido do meu filho melhor. Eu cuido da minha família melhor. Eu vou ter uma preocupação melhor com a minha família. Porque é também mandamento de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Se nós vamos para a palavra mais próxima do original, do grego, koiné, nós vamos perceber que o amor aqui nesse texto é o quê? O amor ágape, amor incondicional. O que é o amor incondicional? É um amor que não depende de condição para poder amar. É um amor que mesmo que eu não tenha sentimento, mesmo que eu não tenha tanta emoção, mesmo que a minha esposa, um momento vai me fazer raiva, mas o meu comportamento é o quê? De amor. Porque o amor ágape, o amor incondicional, não é um amor fraterno, sentimental, e nem um amor eros, prazeroso, na carne, mas é um amor que ele não olha a condição e automaticamente vai ser um amor comportamental. Eu não preciso sentir, eu não preciso ter prazer, mas eu preciso fazer. É comportamento. Então, o amor e o cuidado pela família é também comportamental. Minha mãe sempre me falava isso, irmãos, indiretamente. Ela falava assim, olha, amor não enche barriga. Para ela, era um amor sentimental. E realmente, a paixão não enche barriga, irmãos. Quando nós casamos, nós temos que trabalhar. Você vai ter que acordar todo dia com a mulher com o cabelo lá em cima. E aí, se você não for cuidar da sua família, e aí se você não ter o quê? Um comportamento amoroso, da hora que você acorda, a hora de você deitar, muitas das vezes você não vai ter o sentimento, você não vai ter a emoção,
mas você automaticamente entende que o quê? O amor de Deus sobre a vida dos teus filhos é incondicional. Incondicional. Para nós finalizar o amor, Paulo ele vai falar isso lá também na carta aos Efésios. Que as esposas devem ser submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a... Aí, Paulo também continua, que vossos maridos venham amar a sua esposa, como o quê? Como Cristo amou a igreja. Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos. Se a esposa é submissa, como a igreja é submissa a Cristo, e o esposo, ele ama a esposa como Cristo, de forma incondicional, uma forma que trouxe sacrifício, trouxe dor, amou a sua igreja, você acha que o desenvolvimento de uma criança dentro de casa vai ter muito problema lá no futuro? O filho precisa olhar para o seu pai e dizer assim, olha, eu quero ser o marido que meu pai é para minha mãe. Eu vou fazer com a minha esposa aquilo que o meu pai faz com a minha mãe. A filha vai olhar para a mãe e vai dizer assim, olha, assim como a minha mãe faz com o meu pai, eu também quero ser uma esposa como ela é. E também eu quero casar com um marido, com um homem parecido com meu pai. Será que hoje os nossos filhos, ele tem a condição de dizer isso? Eu quero encontrar uma esposa parecida com a minha mãe. Eu quero casar com um homem que seja parecido com o meu pai. Isso é um caso de reflexão, irmãos. Porque o pai e a mãe, com as suas autoridades paterna e materna dentro de casa, eles são a representatividade de Deus no lar. Isso aqui agora serviria para os filhos. Aí Paulo também vai falar em Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Prolongará os dias e lhe trará o quê? Paz. Então, quando eu tenho a representatividade de Deus na minha casa, automaticamente eu carrego comigo o quê? O caráter de Deus, ele é amor. Se Deus é amor, por que eu não amo? Porque o amor traz correção, traz justiça, mas também traz carinho, traz afeto, traz amor. Vamos falar dos atributos, eu finalizo agora. Os atributos não comunicáveis de Deus. Deus, ele é justo, ele é justiça. Por que eu não tenho que transmitir justiça para minha casa? Deus é amor, por que eu não tenho que transmitir o amor dentro da minha casa? Deus, ele é santo. Em 1 Pedro 1,16 está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Ser santo é o quê? Se separar do pecado. É iniquidade, é transgressão, é pecado, eu me afasto para viver uma vida de dedicação a Deus. Então eu tenho que transmitir esses valores que são inegociáveis para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Amém ou amém? Fecha os teus olhos que eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Soberano Deus, santo e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, te louvamos, exaltamos, glorificamos o teu nome. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por esses ensinamentos. Pai querido, entendemos que a tua palavra ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso, ó Pai, entendemos que assim como o escritor aos Hebreus escreveu, ó Pai, acerca dessa palavra poderosa, nós entendemos que a tua palavra tem poder para alcançar lugares aonde um homem não consegue ir. Pai querido, Pai amado, a tua palavra tem poder de alcançar aonde o psicólogo não consegue chegar, aonde o psiquiatra com os remédios, ó Pai, não consegue ir, aonde a polícia militar, Senhor, não consegue chegar.
aonde os bombeiros, aonde o bisturi do médico não consegue ir, a tua palavra vai, porque a tua palavra é poderosa. Quem sabe, meu Deus, esta palavra surgiu de importância para a vida de algumas famílias aqui nessa noite, mas quem sabe, meu Pai, alguns começam a dizer: olha, agora já é tarde, agora não tem jeito, eu cresci com traumas, eu cresci com alguns traços de personalidade, eu tenho algumas carências emocionais, mas a tua palavra, Pai, também vem dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Por isso, ó Pai querido, ó Pai amado, venha se compadecer de nós, assim como um pai se compadece dos teus filhos, assim entendemos que o Senhor se compadece sobre a vida daqueles que o temem. Pai querido, quem sabe alguém aqui cresceu sem o pai, quem sabe alguém aqui, ó Deus, está crescendo sem a mãe, sem uma figura paterna, sem uma figura materna, ó Pai, dentro de casa, mas nós entendemos, ó Pai, que o Senhor consegue suprir todas as nossas necessidades. Pai querido, venha em nome de Cristo Jesus completar a tua obra sobre a vida das famílias, ó Pai, que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo através da internet, para a glorificação e exaltação do teu santo nome. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre, Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado, viu? Você vai ter que voltar, varão. Obrigado, viu? Aliás, fica aqui, pastor. Já quero chamar a Renata, a patroa. Nós temos uma lembrancinha aqui para vocês. Lenise, por gentileza. Aqui é assim, pastor. Além de ser sorteado, eu ganhei uma lembrancinha. 2 presentes, então. Aí vai dar briga. Me defender, irmão, mas fala que E maquiada já também. Tudo. Ó, cadê o aplauso aí, irmão? Aí, ó. Pastorzão, Deus abençoe, tá? Renata, Deus abençoe, querido. Amanhã eu vou tomar um café com vocês. Queridos, pastor já orou, vamos ficar em pé para a gente receber a bênção? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem um seriado na Netflix, um dos homens conhecidos no planeta como talvez o que mais fez isso, abusava de crianças. E ele é americano, dos Estados Unidos. Aí fizeram um seriado sobre a história dele. E nesse seriado entrevistaram a ele. E olha a pergunta que fizeram para ele. Qual critério ele usava na seleção de crianças para abusar? Qual critério ele usava na seleção das crianças que ele ia abusar? E sabe o que ele respondeu? Meu primeiro critério era uma criança que tinha ausência paterna. Pai ausente ou presente fisicamente, mas omisso, ele disse, está lá na Netflix, você pode assistir esse seriado. Ele disse, era suscetível, era mais fácil para ele abordar. Então, pastor, que palavra? Que palavra exponencial. Espero em Deus que essa palavra ecoe, frutifique dentro da nossa casa. Papel paterno, materno é fundamental. Deus pôs a gente lá, não é à toa. Os nossos filhos precisam de um pai e de uma mãe, não é à toa. Tem um negócio de Deus nisso, né? Deus, obrigado por esta palavra tão profunda, impactante para o nosso coração. Ajude a gente, como pais e mães, a desempenharmos a nossa função dentro da nossa própria casa. Que sejamos representantes de Deus dentro do lar. Que os atributos de Deus, aqueles comunicáveis, sejam refletidos através de nós, para a glória do teu nome. E agora, igreja, vá em paz. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja e permaneça com você, hoje e para sempre. Amém e amém. Bênção, queridos. Vamos para o nosso sorteio?